muito. E agora nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, é sempre com alegria em nosso coração poder estar aqui, compartilhando desse momento que o Senhor nos concede esta oportunidade, e também não tem como não expressar a nossa gratidão a Deus pela sua vida juntamente conosco, nossos amigos, né, que tem por hábito aí de ter o seu rádio ligado nesta emissora. Nós desejamos a todos vocês, aonde quer que você estiver, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos, mas o nosso desejo é que todos vocês sejam aí alcançados pelas boas mãos do Senhor, te cobrindo com todas as sortes de bênçãos neste dia, bênçãos se estendendo aí também para a sua família. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Hebreus capítulo de número 12, apenas o versículo de número 14, versículo de número 15, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos de compromisso, eu entendo que nestas questões, um dia todos nós éramos para estar em um lugar e por uma impossibilidade ou por mesmo a nossa vontade, nós não estivemos. Na maioria das vezes isso acontece por uma força maior à nossa vontade, né? Quantas pessoas que um dia no aniversário de um filho ou no nascimento de um filho não puderam estar presentes, estava longe, ou estava enfermo, ou estava à distância, alguma coisa que o impediu de estar ali naquele momento. Se a gente parar para nós analisarmos aqui, né, são tantas histórias de pessoas que um dia perdeu uma oportunidade de estar em um determinado lugar que marcaria a sua vida, para um acontecimento que marcaria a sua vida. Quantas pessoas deixou de fazer um concurso, né, que talvez poderia até ter sido aprovado, mas no ato, no momento, no dia da prova, foram impossibilitados de estar ali. Tem pessoas que choram essa dor, né, esse arrependimento, né, e essa, né, e esse momento que gostaria de estar, mas já não está, o tempo passou, a impossibilidade chegou e não teve, ou seja, foi excluído daquele momento. Pois bem, queridos, para esta muito objetiva, né, reflexão, a palavra do Senhor, eu estou falando isso porque o versículo que nós acabamos de ler, ele vai nos chamar a atenção para um alerta. É um alerta mesmo, do qual nós temos que ter a atenção redobrada e procurar entender que dentro destas questões de não estar presente em uma determinada situação, aqui nesta terra pode nos trazer prejuízos, tristezas, dor, arrependimento, mas a palavra de Deus, levando isto para o campo espiritual, a palavra de Deus vai me dar o entendimento, em cima desse versículo que nós lemos, que o problema, quando ele é transferido para as questões espirituais, o problema ele pode ser muito maior. Então, o que chama a nossa atenção aqui é a orientação da palavra de Deus quando fala assim: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, o que a palavra do Senhor está nos falando, o que a palavra do Senhor está nos orientando, o que a palavra do Senhor exorta-nos nesta oportunidade de refletir na sua palavra é que nem eu e nem você, nós jamais possamos estar
afastado da graça de Deus, longe da graça de Deus, desprovido da graça de Deus, sem o entendimento da graça de Deus. Porque todas as outras questões, situações, compromisso dos quais você se ausenta pode te dar prejuízo, mas o seu prejuízo fica apenas aqui nesta terra. Mas o ausentar da graça de Deus, o se excluir da graça de Deus, te leva para um patamar eterno, te leva para consequências eternas, e das quais a palavra do Senhor vai nos alertar neste momento que nós não podemos estar fora. Queridos, salvação é uma realidade da qual nem eu e nem você podemos estar fora. Salvação não é situação que, se não der, eu dou outro jeito. Não existe. A palavra do Senhor vai nos dizer como escaparemos nós se negligenciar. Não tem como. É situação que não existe um meio paliativo, não existe um jeitinho, ou nós recebemos da parte do Senhor e abraçamos e cuidamos dela todos os dias como o nosso bem maior, o nosso grande tesouro, ou então nós não temos. E a orientação da palavra do Senhor é cuidado para que ninguém esteja fora. Daí, Áurea, olha que a maravilha, né? E a graça e o amor de Deus. Daí a preocupação dos céus de ter sempre alguém falando do Evangelho, de ter sempre alguém pregando as boas novas de salvação. Neste momento, queridos, assim como eu e Áurea agora aqui no estúdio dessa rádio, existem milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora também fazendo a mesma coisa. Ou no estúdio de um rádio, ou numa televisão, ou numa calçada, ou numa esquina, ou falando diretamente para alguém, ou de um púlpito de uma igreja, ou distribuindo apenas um folheto, ou levando aquela simples palavra que muda toda a história quando ela é entendida, quando diz assim, Jesus te ama, ou simplesmente falando para alguém, Jesus te ama. Mas em algum lugar deste mundo, neste exato momento, assim como nós, milhares de pessoas têm anunciado as boas novas de salvação. Para quê? Para que todos sejam entendidos, para que todos tenham o entendimento da graça e para que ninguém fica fora da graça. Esta é a proposta do céu para a sua vida. Não se exclua, querido. Saia de qualquer outra situação, mas não saia da graça de Deus. A questão dos grupos, aí, né? De vez em quando a gente sai de grupos, né? Não aguenta tanto. Sai de grupo, mas não saia do grupo dos salvos. Não brinque com esta questão. Não saia do grupo dos salvos para que o arrependimento não seja eterno. Daí a orientação da palavra do Senhor, cuidado, e que ninguém se exclua da graça de Deus. E quando falamos graça aqui, é a graça salvadora. No livro de Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, se a graça de Deus se manifestou de maneira salvadora, aquele que se afasta desta graça está sem a salvação. E isso é algo sério. E isto é algo real, da qual eu e você devemos ter o maior cuidado. Daí a orientação da palavra do Senhor. E para a gente fechar aqui, por que eu não posso me afastar da graça de Deus? Por que eu não posso estar excluído da salvação? Por que eu tenho que lutar com todas as minhas forças para me manter no caminho e na conduta de um salvo, de alguém que foi alcançado pela graça mediante a fé? Por quê? Porque é aqui
é as nossas ações que vai definir esta situação. Querendo você ou não, mas todo dia você faz a escolha. Querendo você ou não, pensando nestas coisas ou não. Olha que coisa interessante, Áureo. Todo dia nós fazemos a escolha com relação à eternidade. Talvez você passe um dia, 2, 10 anos e anos da sua vida, ou talvez você nunca pensou, mas independente de você pensar ou não nessas questões, ter responsabilidade ou não, mas as tuas atitudes todos os dias confirma a tua escolha. Se você quer uma eternidade com Cristo, ou se você quer uma eternidade sem Cristo, as tuas decisões, as tuas escolhas, o teu projeto de vida fala isso. E isso se materializará na tua eternidade. As tuas escolhas aqui, a tua conduta aqui vai definir isso. E a prova disso é que a Bíblia fala que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27. Logo depois da morte, enfrentar o juízo. Ou seja, as questões são definidas aqui enquanto estamos vivos, enquanto temos a consciência. Logo após a morte, é viver o resultado de nossa escolha. Por isso que a Bíblia fala, se isso é uma realidade na nossa vida, nós não podemos estar excluídos da graça de Deus. Se isso é a realidade da nossa vida, nós devemos ter muito maior cuidado e preocupação em manter o teu tesouro maior, chamado salvação. Esta é a base, esta é a bandeira deste culto, né? Aqui, culto que nós chamamos vida em Cristo, nós não pregamos outra coisa a não ser a salvação. Porque é o teu bem maior. Pregamos a salvação e pregamos como nos manter no caminho da salvação através das orientações das Sagradas Escrituras. Então fica o alerta da palavra do Senhor nesta oportunidade. E a orientação é: não se exclua da graça salvadora. Não permita que nenhuma raiz de amargura, nenhum sentimento, nenhum outro plano, nenhum outro projeto de vida, nada venha atrapalhar a tua saúde espiritual. Nada venha tirar da sua vida a graça salvadora que se manifestou através do grande amor de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Verdade, Ivan. A graça do Senhor, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Aleluia. Né? Quando estamos aí, existem louvores que falam da maravilhosa graça, e quantas vezes estamos também glorificando o nome do Senhor, dizendo que a maravilhosa graça reina sobre a nossa vida, né? E como você falou aí sobre ser excluídos da graça, o Senhor, ele não exclui ninguém da graça dele, né? Isso é muito interessante. É muito interessante isso, porque é nós, com o nosso comportamento, é que nos tornamos excluídos da graça de Deus. Quando começamos a fazer algo que o Espírito Santo de Deus não agrada, e ele começa a fugir de nós, a ausentar de nós, porque ele é santo, e a graça de Deus vai, e nós vamos nos excluindo, né, da graça do Senhor. Porque lá em Isaías 59, 2, nós lemos lá que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem, né? Diz assim: mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós lemos algo dizendo que o pecado faz separação, aí vem a preocupação, né? O que fazer agora se o pecado faz separação entre eu e Deus, faz separação entre todos aqueles que praticam o pecado, eles estão separados, mas tem uma boa notícia, né? No livro de Hebreus, no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim que onde abundou o pecado,
superabundou a Aleluia. graça de Deus. Aleluia. Então, quando nós decidimos abandonar o pecado, essa graça vai superar Aleluia. aquilo que o pecado fez nas nossas vidas. A graça de Deus, ela é um contraste, né? Há um contraste aí entre a graça de Deus e o pecado. Porque essa graça, ela não somente anula o pecado quando nós nos arrependemos e deixamos ele, como ela supera ele. Porque limpa ele, né? limpa ele. Então ela é superior àquela vida de pecado, aquela força que agia nas nossas vidas lá no pecado. Quando deixamos o pecado e buscamos a graça de Deus, a força que a graça de Deus nos traz é muito maior, é muito mais forte. É por isso que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque ela superou. Aleluia. E ela sempre vai superar na sua vida. E parece tão difícil quando vemos alguém no pecado, que nós, com os nossos olhares humanos, né, olhamos para alguém e começamos a medir o pecado daquela pessoa. Ah, isso aí não tem jeito. Para nós não tem jeito mesmo, né? Mas para o Senhor, quando essa pessoa decide abandonar... É tudo, né, Áurea? É tudo. Aí, é nova criatura. É nova criatura. Ele nasce ali diante do Senhor Jesus. Aleluia. Com um novo viver, com uma nova dimensão de vida. E essa graça que é derramada sobre a vida dele supera tudo quanto ele já passou, tudo quanto ele já fez. E nova criatura é. E é para isso que nesta tarde nós estamos pregando a palavra do Senhor, para dar essa boa notícia para você. E quem sabe até hoje não conseguiu viver longe do pecado, mas que você se levante e procura se encher dessa graça que vai superar todo o sofrimento, amém, toda a tristeza, toda a amargura, toda a angústia e, maior que isso, toda a separação que o pecado tem causado entre você e Deus. Só para a gente fechar, olha, tem um versículo que diz assim: aproximai-vos, pois, de Deus, e ele aproximará de vós. Então, a orientação da palavra é que nós venhamos estar sempre perto, sempre ligado, sempre em relacionamento, nunca afastamento. Essa não é a proposta do céu, mas a proposta do Senhor para mim e para a sua vida é relacionamento que começa nessa terra e se estende por uma eternidade. Que você possa ter esse entendimento, querido, né? De nunca se afastar da graça salvadora de Deus. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pela oportunidade deste momento, onde mais uma vez o Senhor nos concede, ó Deus, o privilégio de pregar a tua palavra. Receba, Senhor, a nossa gratidão também por cada um que ouve neste momento e cultua juntamente conosco. Eu peço, Senhor, que a boa mão do Senhor possa estar operando em favor de cada um deles, em favor de cada família representada, pessoas que estão longe, pessoas que estão em outros países, pessoas daqui da nossa cidade. Que a boa mão do Senhor possa estar operando em favor de cada um, suprindo necessidades e dando, Senhor Deus amado, as bênçãos do Senhor e, sobretudo, o entendimento da tua palavra. Assim nós oramos agradecidos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.